esta presença aqui, tudo o que eu vou dizer, ou que já estou a dizer, está em torno de uma coisa fundamental, que é a cultura. Ao partir para essa coisa fundamental, que era a cultura, eu pus-me ao espelho a dizer o que é isso da cultura. A cultura, a minha própria, começa por ser um crivo por onde eu passo e do qual saio já condicionado. Eu sou o primeiro condicionante. Quem faz um trabalho de cultura está a condicioná-lo, porque já tem a sua própria cultura em cima do objeto a analisar, que é a cultura, e portanto não há imparcialidade possível. Ao mesmo tempo, eu durante 12 anos até esta data, está a controlar o tempo. Tá, muito bem. O senhor diretor vai controlar e eu também vou controlar o tempo, como vem que o Rodrigo vou ajudar-me. Durante estes últimos 12 anos, eu fiz a tentativa sempre, cada vez mais musculada, de estudar um momento específico da história de Portugal, que é o ano, é um momento longo, portanto, um momento de 365 dias, com tudo o que isso implica, um momento longo de 365 dias de utopias ligado a 1917. É só 1917. Isolei-o, não fiz coisa mais do que isolá-lo e estudá-lo. Obviamente nunca se parte para uma coisa destas sem saber antecedentes e depois as consequências que vêm daí, e o ano de 17 não surge por acaso, nem surge sozinho nem no calendário, nem nas minhas opções, mas surge como um ano fraturante aos mais variados níveis por aquilo que comporta em muitas coisas. E principalmente em duas características que mais nenhum país, em mais nenhum povo vive como nós o vivemos. São duas coisas pelo menos fraturantes no nosso ano. A terceira será uma outra que já vos direi qual é. Ao estudar 1917, aquilo que eu pensei sempre foi dar-lhe um lado que normalmente as pessoas não usam como prioridade. Perceber nele o que há de messianismo e perceber nele o que há de missão, não só individual como coletiva. A questão da missão individual vai mudar muito no ano 1917 e vai mudar muito na cultura porque transmite e transporta-nos para uma dimensão do intelectual comprometido, que assume na missão um outro papel e aparece, por exemplo, entre outras coisas, na frente de guerra europeia, na Flandres, e há um conjunto de intelectuais muito vasto, portugueses, que assumem esse papel do intelectual comprometido. A ideia do intelectual em 1917 é uma ideia recente, não é uma ideia muito antiga, é uma ideia fundamentalmente que aparece, e mesmo o intelectual comprometido, pouco tempo antes com o caso de Dreyfus e com uma série de outras coisas que a Europa vive, mas é aí fundamentalmente que está a marca do intelectual e do intelectual comprometido, o engagement do intelectual ligado às situações, e aqui em Portugal há alguns protagonistas, e eu uso como estudo de caso no final da tese só um, porque as teses têm esta dificuldade, é que nós partimos da dispersão para a convergência, e a dispersão é muita, e durante 12 anos eu vivi só a estudar de 1917 e tudo o que isso comporta. Eu quero dizer que quando parti para a redação da tese eu tinha nos meus arquivos qualquer coisa com 1632 páginas escritas. 1632 páginas escritas de artigos que escrevi em sítios públicos, e as pessoas que seguiram algumas coisas dessas são capazes de ter reparado, mas também muitos das minhas reflexões, daquilo que era a minha vontade de contar, de guardar, de registar, e fui fazendo arquivos com pastas diversas para a guerra, para a participação de Portugal na guerra, para a guerra europeia, para aquilo que era internacional, para aquilo que era nacional, para aquilo que era diplomacia, etc, etc, etc. Nestes passos todos, estou a tentar resumir o mais resumidamente possível, tive algumas ajudas, obviamente, e algumas inesperadas. Eu fiz uma viagem muito grande de barco durante uns dias, o barco, inclusivamente, não pôde atracar numa das zonas, foi parar a outra terra, e tivemos ali 3 dias parados. Eu, com um grande professor português e um intelectual que eu estimo muito em termos de memória, que foi o José Medeiros Ferreira. E o José Medeiros Ferreira, durante 3 dias, mostrou-me uma série de apontamentos e falou muito da sua própria investigação nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E na diplomacia portuguesa de 1917 havia algumas coisas bastante curiosas. Tive a sorte de ter um primo direito que estava colocado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e está, neste momento, e que me abriu alguns desses arquivos, eu consegui lê-los, e dá-me uma dimensão da guerra completamente diferente, dá-me uma dimensão de Portugal completamente diferente, e dá-me uma dimensão daquilo que é a nossa missão enquanto povo, se é que estacionamos esta palavra em alguma hierarquia, e já explico porque é que eu digo isto, e qual é a nossa missão no mundo e no mundo europeu, e porque é que fazemos algumas coisas que não fazemos vulgarmente noutros momentos da nossa história. E aqui o que me foi surgindo
foi um Portugal de arquivo, foi um Portugal institucional, foi um Portugal político, que me levou depois a arquivos, nomeadamente aos arquivos da Primeira República, às sessões parlamentares, às atas parlamentares, àquilo que são os arquivos secretos para decisões da guerra e outras coisas, e eu tentei acumular nas tais 1000 e tal páginas todos esses conhecimentos, além de outros periféricos que nunca mais acabam. Ao fazer isso, eu fui percebendo que havia 2 tipos, ou 3, ou 4, ou 5 de Portugalidades desta altura, e que é muito difícil nós sentirmos uma identidade cultural em qualquer ponto da nossa história. Não há uma identidade cultural. Há, de facto, sintomas que são identificadores culturais. É como se nós disséssemos somos vários povos, somos várias pessoas, somos várias sensibilidades, somos várias coisas a agir, e muito dificilmente nos consideramos uma massa, seja em que tempo for da nossa vida. Para 1917 vejo 2 protagonistas muito evidentes na Portugalidade, e esses 2 protagonistas, eu falo muito deles. Afonso Costa, porque vai ser o homem de uma série de opções, e vai ser o homem que é derrubado pelo segundo protagonista, que é o major, que depois se autonomeia general, Sidónio Pais. O Afonso Costa é como todos os outros políticos que nós conhecemos até aos dias de hoje, muito maltratado por quem não gosta dele, muito bem tratado por quem gosta, e o Sidónio também. O Afonso Costa interpreta uma utopia, interpreta a utopia da própria, uma utopia messiânica da própria República, e o Sidónio uma outra utopia da mesma República, que é uma distopia em relação à primeira, e que se torna, talvez por um balanço de contraposição contra-revolucionária, mas depois revolucionária também, a própria utopia, a nova utopia dos novos tempos, e uma utopia sucede a outra, e nós temos aqueles 2 tempos ali. E esse é um dos momentos que eu identifico em 1917 como um momento crucial da diferença que Portugal tem, que é, nós temos uma revolução que nos muda o curso, e temos um momento de caráter messiânico, que é a presença de Sidónio Pais na história nacional. Esse é único na nossa história, como será único na nossa história. Uma outra coisa que, quanto mais leio e aprofundo, mais claro se me torna, e mais, talvez, menos comum a minha visão é, com muita gente que já escreveu sobre isso, que é o fenómeno de Fátima. O fenómeno de Fátima não tem grande projeção, ou quase nenhuma, a nível mediático, ou mesmo a nível da sensibilidade portuguesa. Nós estamos a falar de Portugal com as colónias, um Portugal imperial que se mantém. Estamos a falar de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, etc. E todas as posições que nós tínhamos na altura. E aquilo é um fenómeno local que vai ter um crescimento muito sensível, e tem vários degraus que nós podemos identificar com evidências. Uma delas é um fenómeno massivamente popular, é um fenómeno de piedade popular, e não é um fenómeno de religiosidade institucional, nem nada que se pareça. É um fenómeno mariano, é um fenómeno que tem algumas características muito próprias, e que nos chega, por reflexos dos mais variados, normalmente por uma louvação bastante complicada, ou por uma tentativa de crítica bastante complicada. Fátima vai-se afirmar depois de 17, não tem nada a ver com 1917, na grande projeção que vai ter, vai ser muito depois, como um outro fenómeno internacional não vai ter nenhuma projeção em Portugal, que são as revoluções russas. As revoluções russas, que também é uma opção. São 2 opções que eu tenho em relação à Rússia quando falo na tese, que são estas. Em primeiro lugar, há uma revolução em 1905, mas depois há revoluções em 1917, com 2 tempos completamente diferentes. Uma primeira revolução que derrubou o czar, que é democrática, uma segunda revolução que vai gerar, antes da revolução, vai gerar fundamentalmente uma guerra civil, que se vai arrastar demasiadamente no tempo, demasiadamente no sangue que derruba, que derrama, e vai haver no tecido sociocultural, se quisermos, russo, de quem está a fazer a mudança naquela altura, 3 grandes áreas, 3 grandes zonas que divide a Rússia, e que uma delas vai acabando por
subjugar as outras duas e acabando por, no fim das matanças, sobrevalorizar-se e fazer uma Rússia entre 1920 e 1924, que é a Rússia dos bolcheviques, efetivamente. São as divisões da guerra civil que nos trazem uma Rússia vermelha, chamada assim por causa de uma cor que era usada na Internacional e que o Trotsky usa para o exército, quando o organiza. Uma Rússia branca, que é uma Rússia que interpreta ainda os valores czaristas e quer ser tradutora desses valores czaristas, e uma Rússia verde, curiosamente, que vai ser a reconstituição de alguns valores dos cossacos e que alguns cossacos e alguns generais cossacos fazem como materialização de exército e vão para a frente para fazer parte da revolução que está em curso e que fundamentalmente mais gera caos na guerra civil. São três fações completamente diferentes, duas são subjugadas para a terceira e quando a terceira, que é a bolchevique, se mantém é que acaba o período da guerra civil e vem aí de facto aquilo que nós podemos considerar para a história a Revolução Russa. É aí que se definem institucionalmente e através da simbólica tudo. Hinos, bandeiras de falar, estruturas e organizações locais, divisões de poder local, é a escolha dos chefes locais e os que nós chamaríamos hoje os caciques locais, etc, etc, só acontece em 1920 e vem até 1924. Nesses momentos, a história do mundo dá-nos outras coisas muito extraordinárias para 1917, das quais, para mim, as mais relevantes são capazes de ser as curiosas, não é? Como o caso do rei Eduardo da Inglaterra mudar o nome à família real e passar a serem Windsor e não serem conotados com a Alemanha que estava no cenário de guerra, ou há coisas bastante mais graves e pesadas, como a entrada dos Estados Unidos na guerra, como a modificação, que só acontece em 1917, de algum material de guerra que vai sendo cada vez mais sofisticado, nomeadamente as metralhadoras que estão ao serviço da Marinha e são usadas como prolongamento da batalha naval com os submarinos, é a passagem dos Zeppelins para acabarem de vez e passarem a ser só usados aviões. Em 1917 já não há nenhum Zeppelin a funcionar e havia em 1914, 15 e 16. Há uma série desses pormenores que eu fui acumulando, contando, colocando nas coisas, como na própria construção de armamento. Eu fui a uma fábrica em França, onde em 1914, em janeiro, se tinham fabricado 134 metralhadoras e no final de 1914 tinham-se fabricado 1.800.000. Isto é sintomático para a pequena história, para a micro-história, para aquilo que nós vamos podendo analisar, sendo que há esta ressalva que para mim é fundamental. Eu não escrevo uma tese de história. E não escrevo uma tese de história pelas mais variadas razões. Primeiro, teria que fazer uma tese ambígua, mista e ao mesmo tempo híbrida de uma história cultural. Depois teria que fazer uma tese muito ligada ao rigor cronológico, ao rigor dos factos, à progressão de cada um deles. Aquilo que me interessou fazer foi uma tese na área dos estudos culturais. Ao fazer uma tese na área dos estudos culturais, eu tive que debater primeiro, e antes do mais, e de partir para a relação, com isto, o que são estudos culturais e que raio de coisa é esta da cultura. E o que é que nós estamos a fazer quando analisamos o estudo cultural ou quando podemos falar de coisas, se pensarmos nas definições do Eagleton, em que tudo o que é cultural é aquilo que não é natural, é tão redutor que depois acabamos por andar a tentar aprofundar, ou este livrinho que eu trouxe para mostrar ao professor Eduardo, que é do Roy Wagner, em que ele tem uma noção da cultura ligeiramente diferente, ou as definições todas que nós vamos tendo, mas a verdade é que terá de haver cada vez mais para nós aqui na faculdade e no futuro, se estamos a fazer teses de cultura e de estudos culturais, cada vez mais uma metodologia operatória específica para a cultura. Há, obviamente, diferenças entre a Faculdade de Letras e faculdades como a de Aveiro, por exemplo, em que os estudos culturais são nitidamente políticos e têm uma conotação e uma marca de outro tipo, e aqui eu tentei também não fazer uma tese política nesse sentido, e vejam, quando se escreve história, nós podemos fazer naquelas áreas todas que a história nos oferece. É política, é cultural, é económica, é institucional, é o que nós quisermos, e vamos usar aqui a metodologia própria para isto. Quando fazemos cultura, temos de ter algumas ressalvas para o que é cultura e, portanto, tentar fazer alguma coisa no âmbito cultural. Para isso, eu tentei fazer uma coisa fora da história intelectual, mas muito ligada ao intelecto. Muito ligada àquilo que são os intelectuais europeus e intelectuais locais que pensam
a Europa e o sentido do eurocentrismo naquela altura, porque estamos em plena guerra e no ano charneiro da guerra. É o ano em que a guerra muda e vai começar a decair até acabar de facto em 1918. Que depois não acaba totalmente, porque vem tudo o que é a grande ressaca final dessa guerra, e vem uma outra coisa que é catastrófica, que é a gripe, nós chamamos a gripe espanhola, e que vai matar tanta gente, ou mais gente ainda, do que na própria guerra. Vão morrer mais pessoas com o surto de epidemia do que vão morrer pessoas na guerra. E isso faz um bocadinho sentir que, sob o ponto de vista cultural, há marcas estigmáticas extremamente interessantes, como, por exemplo, a Europa do silêncio, a Europa da morte, a Europa das utopias, a Europa da tentativa de renascer e do renascimento, e a tentativa de ligar as pessoas a um futuro qualquer. E nas utopias e nas hiperutopias, como diz o Michel Foucault, nós estamos sempre a pensar que o desejo é uma construção, e o desejo é uma cidade nova. O desejo uma cidade nova é até um texto do Pinharanda Gomes. Eu vou usar só 9. Ela diz que me faltam 10 minutos, tanto me faz, porque vou usar só 9. Essa construção de uma cidade ideal, uma cidade que, inclusivamente na própria religião, alguns também já tinham falado nela, é um desejo que se vai encontrar em alguma escrita. Há inclusivamente um livro pouco conhecido da época, que é nós somos todos utópicos, nós desejamos todos uma cidade nova depois deste caos e desta miséria em que nós vivemos. E há uma inversão de valor extraordinária. A guerra é messiânica, libertadora e esperançosa nos primeiros dias. A guerra é uma festa, as pessoas vão como se fossem por dias, passar uns dias fora da sua pátria, num local, vou ali, já venho, vou matar uns bosques e volto, como alguém escreveu também num outro texto. Vou ali matar uns bosques, que são os alemães, e já volto. E depois é a realidade da própria guerra, e é essa degradação sintomática, sistémica, do que é a nossa relação com as utopias. Isso acontece do ponto de vista macro, naquelas grandes comparações que nós fazemos, quase sempre quando temos um idealismo que vai perdendo a sua qualidade, quando fica na mão de alguém que o gera mal ou que torna mais extremista. E nós vemos também a guerra ser passada de uma coisa libertadora, fantástica e renovadora, à coisa que é negativa. Como vemos muitas vezes, as pessoas dizerem que a guerra traz melhores condições de vida, mais tecnologias, mais avanço, mais não sei o que mais, que é no fundo uma ideologia, entre outras, de quem manifesta culturalmente a defesa de uma linha de pensamento, que é a linha de pensamento que a guerra é uma coisa positiva. Depois há os outros todos, que sabem que a guerra também tem o seu lado extremamente negativo, e que não é a guerra propriamente que é a alavanca, nem o motor condicionante, é um conjunto de outras coisas que nunca mais acabam. No meio disto, eu tenho que falar dos intelectuais do século XX, falo, por exemplo, do que são os manifestos na Alemanha sobre a guerra, daqueles que apelam intelectualmente, é um conjunto, fazem um abaixo-assinado com 95 assinaturas, lideradas, encabeçadas por um escritor que é também psicólogo, e que tenta levar as pessoas à vontade da guerra. Mas cá em Portugal há o mesmo, João de Barros, por exemplo, só para dar um exemplo, é um dos que apela à guerra, mas um dos que eu uso, para exemplo, em estudo de caso no final da tese, e uso 2 estudos de caso pequenos, é o Jaime Cortesão. O Jaime Cortesão é um intelectual comprometido, está na primeira linha, vai para a guerra, é médico de miliciano na guerra e oficial miliciano na guerra, vai para a guerra dizendo que isso é, no fundo, a tarefa fantástica que a República tem que dar às pessoas como efeito para a criação do homem novo, que é uma expressão muito da época e que é muito herdada da Terceira República. Nós estamos sempre a ver nestas análises de 1917 uma linguagem, um vocabulário, uma genealogia da palavra muito ligada quase sempre àquilo que se disse na Terceira República Francesa. Nós somos herdeiros de alguma forma culturais disso, mas também vemos, e não queria acabar sem dizer isto, vemos que tudo isto é um efeito de elite. Vemos tudo isto é um efeito circunscrito a determinado tipo de grupos que vieram desde o Dom Pedro IV, e com a ideia de uma outra monarquia constitucional e da expulsão das ordens e não sei o que mais, criando um espaço que é um humus, como diria o Brandão, um espaço cultural onde as coisas se vão fazer nascer
com uma qualidade diferente, que vai traduzir-se em 1910 com uma geração já bastante mais atrevida, que faz um golpe de Estado, e sem entrar em grandes pormenores, vai conduzir até 1917, que é o ano onde acaba, a meu ver, a República Democrática Constitucional e começa um outro tipo de efeito que vai traduzir-se nos últimos anos da República, vai traduzir-se no Estado Novo, vai só acabar no ciclo de história com o 25 de abril de 1974, porque é de facto uma decadência em termos das instituições mais ligadas a valores democráticos ou ligadas aos valores da República, etc. Há só uma última coisa que eu acho que não devia sair daqui sem falar, porque falei de Fátima sem falar. 5 minutos para mim. 5 minutos é muito. 5 minutos para vos dizer que há uma simbologia que me atrai muito quando eu leio estas coisas, que é a simbologia ligada à espiritualidade, ao catolicismo, a determinado tipo de coisas que nos vão surgindo. E há 3 figuras que vão ser muito importantes nesta viagem e que se encontram em 1917 com uma expressão imensa. As 3 figuras são a Senhora de Fátima, que, como eu digo, tem uma expressão muito relativa para a época e é circunscrita a determinado tipo de coisa e é realmente só cultuada por algum grupo, do qual são muito contraditórias as coisas. Há 10 mil pessoas quando o Sol roda, há 20 mil, há 50 mil, as coisas que nós vamos encontrar são muito diferentes. Mas depois há outras 2 figuras que são destacáveis nestas simbologias e que são, para mim, também... são sugestões que eu trago para pensar mais nelas e aprofundá-las. Uma delas é a Imaculada Conceição. Curiosamente, é a figura que vem desde a restauração, fundamentalmente, já vinha antes, como sabem, já vinha desde o século XIV, foi comprada por um guerreiro que trouxe para cá a primeira figura, mas vem depois da restauração ser a figura nacional mais elevada, e que está presente até em casa do Afonso Costa, em cima da mesa de cabeceira da mulher dele. Isto é uma coisa extraordinária. A Imaculada Conceição em casa do homem que faz a lei, que assina e que é o protagonista, dizem, o protagonista da lei de separação da Igreja com o Estado. E é muito curioso encontrar a Nossa Senhora ali em cima. Há um historiador, entre aspas, jornalista, que põe algumas ressalvas sempre, que é o Rocha Martins, que conta isso, por exemplo. E diz que ele diz que salvou a Imaculada Conceição e umas cartas quando a populaça, como ele diz, que normalmente não faz as revoluções, mas depois faz o protagonismo do dia seguinte, é o que ele diz, vai e invade a casa do Afonso Costa. A terceira figura é uma figura que vai ser restaurada e levada a pontos, elevada separadamente e elevada muito alto pelo Estado Novo, que é a figura do Condestável Nuno Álvares. Estas 3 figuras representam estratificações completamente diferentes na nossa sociedade, se é que há uma sociedade homogénea, e se dissemos das 3 ordens, se os povos, plural, se podem unificar-se num só. E que nota-se que é da piedade popular mariana, ligada às mulheres, e é muito, muito mais popular que a Fátima. Outra é muito mais de elite, a Imaculada Conceição é das casas ricas e burguesas. E depois o Nuno Álvares Pereira, instrumentalizado de alguma forma, é a ideia do novo herói, a ideia carismática do novo herói, e é a necessidade, desde os mitos fundadores que nós temos até às lendas fundadoras todas que nós vamos lendo e progredindo ao longo dos nossos séculos todos de história. Um é para mim, outro é para si, estes 2 minutos. Nós vamos vendo sempre que o Nuno Álvares Pereira vem até aos nossos dias e é resgatado por outra coisa que em 1917 é extremamente importante e que também estará na tese, ou está já na tese, que é o modernismo e um grande protagonista desse modernismo, que é o Almada Negreiros. E se quiserem ver as coisas fantásticas em torno do Nuno Álvares, é irem à igreja ali de Campo de Ourique, onde os vitrais são fabulosos e o túmulo, onde só, ao que consta os historiadores, é isso que aceitam, só há um osso de Nuno Álvares Pereira lá dentro, é um túmulo decorado extraordinário e que, como peça de arte, vale a pena ver. Nisto tudo, há o espírito de missão, que quase não falei dele, o messianismo que vai mudando ao longo disto tudo, e há as utopias várias em que nós nos construímos. Não consigo encontrar nisto uma identidade cultural para 1917, como em lado nenhum, para uma coisa que eu acho que não existe, que é o povo português. Nós somos povos reunidos artificialmente em fronteiras e temos alguma dificuldade em perceber se aqui temos a mesma sensibilidade que temos nesta época
nos Açores, na Madeira, ou em Angola, em Moçambique, em Timor, em Cabo Verde, em São Tomé, onde as coisas eram de outra sensibilidade. Entramos na guerra em 1917, não, entramos na frente da guerra europeia e levamos estes valores todos atrás de nós, mas continua a ser uma elite que os leva. O escritor Jaime Cortesão era chefiado por outro escritor na sua divisão. Nós temos duas divisões, sabem? O CEP e o CAPI, são dois grandes movimentos de armas que temos na frente de guerra. O CEP é mais famoso, é mais conhecido, toda a gente fala do CEP, ninguém fala do CAPI, não sei porquê, mas enfim, sei porquê, porque havia mais protagonistas e mais intelectuais metidos no CEP, é mesmo por isso. E como sabem, o André Brand era o chefe dele na divisão do CEP onde ele combateu, onde foi ferido, onde veio para Portugal cego e sufocado pelos gases. A guerra química é outra das grandes novidades, como é outra das grandes novidades a constituição do Estado de Israel e a compra daquele espaço na Palestina, e a ideia de que, para defender esse Estado, os gases químicos testados na guerra podiam ir também para esse espaço. É uma das coisas que não está normalmente, mas que está nos arquivos de Inglaterra, onde se fala da Declaração Balfour e depois do que é periférico essa declaração. Não posso dizer mais nada a não ser responder a algumas perguntas vossas. Espero ter batido nos 30 minutos. Muito obrigado por esta